Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park. 28. Park. Na hora do almoço, Park ligou para a mãe a fim de contar que Eleanor iria passar lá. A orientadora deixou usar o telefone dela. A senhora Dunne adorava a oportunidade de ser bondosa em meio a uma crise. Portanto, bastou Park insinuar que se tratava de emergência. Só queria dizer que Eleanor vai em casa hoje, depois da aula, disse ele à mãe. O pai disse que tudo bem. Tá, afirmou a mãe, sem nem fingir que para ela estava tudo bem também. Ela vai ficar para jantar? Não sei. Provavelmente não. A mãe suspirou. Você precisa ser legal com ela, viu? Sou legal com todo mundo, disse ela. Você sabe disso. Dava para ver que Eleanor estava nervosa no ônibus. Mantinha-se quieta e ficava mordendo o lábio inferior até ficar esbranquiçado, o que mostrava que os lábios dela também tinham sardas. Park tentou puxar papo falando sobre o Watchmen. Havia acabado de ler o 4º capítulo. O que você achou da história do pirata? Ele perguntou. Que história do pirata? Sabe, tem aquele personagem que vive lendo um gibi sobre piratas. A história dentro da história. A história de pirata. Eu sempre pulo essa parte. Você pula? É chata. Blá blá blá, blá blá blá, piratas, blá blá blá, blá blá blá. Nada que Alan Moore escreve pode ser blá blá blá, blá blá blado. Park disse solene. Eleanor deu de ombros e mordeu o lábio. Estou começando a achar que não deveria ter começado a ler gibis como uma revista que desconstrói completamente os últimos 50 anos desse gênero, ele afirmou. Só ouvi blá 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 gênero. O ônibus parou perto da casa de Eleanor. Ela olhou para ele. Acho melhor a gente descer na minha parada mesmo, disse Park. Certo? Eleanor deu de ombros de novo. Desceram na parada dele, junto com Steve e Tina e a maioria das pessoas que se sentavam no fundo do ônibus. Toda a galerinha do fundão passava a tarde na garagem da casa do Steve, quando ele não estava trabalhando, até mesmo no inverno. Park e Eleanor seguiram-nos. Desculpe se eu pareço uma idiota completa hoje. Você está como sempre, ele disse. A mochila de Eleanor estava pendurada quase no cotovelo dela. Ele tentou pegá-la, mas ela puxou. Eu sempre pareço idiota? Não foi isso que eu quis dizer. Foi o que disse, ela murmurou. Ele teve vontade de pedir-lhe que não ficasse brava justo naquela hora. Tipo, podia ser em qualquer outra hora. Ela poderia ficar brava com ele sem motivo durante o dia seguinte inteiro, se quisesse. Você sabe mesmo como fazer uma menina se sentir especial, Eleanor complementou. Nunca fingi saber nada sobre meninas, ele respondeu. Não foi bem o que eu ouvi dizer. Me contaram que você pode receber meninas no seu quarto. Elas vinham, ele disse, mas eu não aprendia nada. Os dois pararam na varanda da casa dele. Park pegou a mochila dela e tentou não demonstrar nervosismo. Eleanor olhou para baixo, como se fosse amarelar. Eu quis dizer que você não está nada diferente de como está todos os dias, ele sussurrou, para o caso de a mãe estar logo atrás da porta. E você está sempre bem. Eu nunca estou bem, ela disse, como se ele fosse um idiota. Eu gosto do que vejo, ele falou, o que soou mais como um argumento do que como um elogio. Isso não quer dizer que é bom, ela também sussurrava. Tá bom, você parece um mendigo. Um mendigo? Ela perguntou, erguendo os olhos. Isso, um mendigo cigano. Parece que acabou de entrar pro elenco de Godspill. Eu nem sei o que é isso. É terrível.
ele se aproximou dela. Eu pareço um mendigo? Pior, ele disse. Parece um palhaço mendigo triste. E você gosta? Adoro. Assim que ele disse isso, ela abriu um sorriso. E quando Eleanor sorriu, alguma coisa se partiu dentro dele. Isso sempre acontecia. Eleanor. A mãe do parque abriu a porta e acabou sendo melhor assim, porque Eleanor estava querendo beijá-lo. E essa ideia não era nada boa. Eleanor não tinha a menor noção de como se beijava. É claro que assistira milhões de beijos na TV. Obrigada, Fonzie. Mas a TV nunca mostrou a mecânica da coisa. Se Eleanor tentasse beijar Park, seria como a versão real de um beijo entre Barbie e Ken manipulados por alguma garotinha. Ou seja, dois bonecos batendo a cara um no outro. Além disso, se a mãe de Park tivesse aberto a porta e pegado os dois no meio de um super beijo esquisito, odiaria Eleanor ainda mais. A mãe dele a odiava mesmo. Dava para sacar. Ou talvez só odiasse a ideia de que Eleanor representava uma garota seduzindo seu filho mais velho, logo ali na sala de estar. Eleanor seguiu o parque até a sala e se sentou. Tentou parecer mais do que educada. Quando a mãe dele lhe ofereceu algo para comer, ela disse: Eu adoraria. Obrigada. A senhora Sheridan continuou fitando Eleanor, como se ela fosse algo que alguém derramasse no sofá azul bebê. Ela trouxe biscoitinhos, depois os deixou a sós. Park não parava de sorrir para Eleanor. Ela tentou se concentrar em quão legal era ficar com ele, mas demandava concentração demais, não entrar em pânico. Eram os detalhezinhos da casa de Park que a deixavam maluca, tipo todas as uvas de vidro penduradas em todo canto, e o papel toalha cor de pêssego, e as cortinas que combinavam com o sofá, que combinava com os tapetinhos de crochê sob os abajures. Era de se supor que uma pessoa interessante jamais sairia de um lar tão correto e entediante quanto aquele. Mas Park era o garoto mais esperto e engraçado que ela já conhecera, e aquela era a sua terra natal. Eleanor tinha vontade de sentir-se superior à mãe de Park e sua casa estilo vendedora da Avon. Mas ao contrário, ficava imaginando como devia ser legal morar numa casa como aquela, ter o próprio quarto e os próprios pais, e 6 tipos diferentes de biscoitos no armário. Park. Eleanor tinha razão. Não tinha boa aparência. Era como uma obra de arte. E a arte não deve ter boa aparência, mas sim fazer a gente sentir alguma coisa. Sentada ao lado dele no sofá, ela fazia Park sentir-se como se algo tivesse aberto uma janela bem ali no meio da sala, como se alguém tivesse renovado todo o ar da sala, com uma nova e melhorada atmosfera, com o dobro de frescor. Eleanor o fazia sentir como se houvesse algo acontecendo, até mesmo quando estavam somente sentados no sofá. Ela não o deixava pegar na sua mão, não na casa dele, e não quis ficar para jantar, mas disse que voltaria no dia seguinte, se os pais dele dissessem que tudo bem, e eles disseram que sim. A mãe dele foi perfeitamente legal até ali. Não apertara o botão da simpatia, como fazia com os clientes ou com os vizinhos, mas também não fora rude. E se quisesse se esconder na cozinha toda vez que Eleanor fosse lá, pensou Park, ela tinha todo o direito. Eleanor veio na tarde de quinta-feira e na sexta. No sábado, enquanto jogavam Nintendo com Josh, o pai deles convidou-a para jantar. Park nem acreditou quando ela aceitou. O pai arrumou mais um prato na mesa, e Eleanor sentou-se bem ao lado de Park. Estava nervosa, dava para perceber. Ela mal tocou em seus sanduichinhos de carne, e depois de um tempo, seu sorriso começou a parecer meio forçado nos cantos da boca. Depois, todos foram assistir De Volta para o Futuro na HBO. E a mãe dele fez pipoca. Eleanor sentou-se com Park no chão, encostada no sofá, e quando ele pegou na mão dela, não o repeliu. Ele acariciou-lhe a palma da mão, sabendo que ela gostava disso. Ficou com as pálpebras caídas, como se estivesse para pegar no sono. Quando o filme acabou,
O pai de Park insistiu que ele a acompanhasse até em casa. Obrigada por tudo, Sr. Sheridan, ela disse. E obrigada pelo jantar, Sra. Sheridan. Estava delicioso, me diverti muito. E a fala nem transpareceu sarcasmo. Quando cruzaram a porta, ele voltou-se e disse: Boa noite. Park fechou a porta quando passaram. Quase dava para ver o esforço para ser meiga drenando as energias de Eleanor. Ele quis abraçá-la, ajudar a emanar a meiguice. É melhor não me levar em casa, ela disse, no tom crispado de costume. Você sabe, né? Sei, mas posso te levar até certo ponto. Sei não. Vamos, ele disse. Tá escuro, ninguém vai ver. Tá bem. Ela concordou, mas colocou as mãos nos bolsos. Foram andando devagar. Sua família é muito legal, ela elogiou, depois de um minuto. Muito, muito legal. Ele pegou-a pelo braço. Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou para dentro de uma garagem, entre uma árvore e um carro. Park, a gente não pode ir entrando assim. Não tem problema. São meus avós que moram aqui. Ah, o que quer me mostrar? Nada, na verdade. Só quero ficar sozinho com você um pouco. Ele a puxou até o fundo da garagem, onde ficaram quase completamente escondidos por uma fileira de árvores, o carro e a parede. Jura? Ela perguntou. Que coisa mais boba. Eu sei, disse ele, virando-se para ela. Da próxima vez vou dizer somente: Eleanor, acompanhe-me para dentro deste beco escuro, porque eu quero te dar um beijo. Ela não revirou os olhos, respirou fundo, depois fechou a boca. Park começava a aprender a desmontá-la da guarda. Eleanor enterrou as mãos mais fundo nos bolsos. Então, ele a tocou nos cotovelos. Da próxima vez, ele disse, vou dizer somente: Eleanor, vem aqui atrás das árvores comigo. Vou perder a cabeça se não te beijar. Ela nem se mexia. Então ele achou que seria tudo bem tocar-lhe o rosto. A pele dela estava tão macia quanto aparentava, branca e lisa, feito porcelana de sardas. Vou dizer somente: Eleanor, entre comigo na toca do coelho. Park pousou o dedo nos lábios dela para ver se ela se afastaria. Mas ela não o fez. Ele chegou mais perto. Queria fechar os olhos, mas não tinha certeza se ela não o deixaria ali sozinho. Quando os lábios dele estavam quase tocando os dela, Eleanor balançou a cabeça. Seu nariz raspou contra o dele. Nunca fiz isso, ela disse. Tudo bem. Não, vai ser horrível. Ele balançou a cabeça. Não vai, não. Ela balançou a cabeça um pouco mais. Só um pouco. Você vai se arrepender, ela disse. Ele riu. Então ele teve de esperar um pouco antes de beijá-la. Não foi horrível. Os lábios de Eleanor eram suaves e mornos, e dava para sentir a pulsação dela na bochecha. Foi bom ela estar nervosa, porque isso forçava a não ficar também. Sentir que ela tremia o tornava mais firme. Ele se afastou antes do que queria. Não beijaria o bastante para saber quando respirar. Quando se afastou, os olhos dela estavam quase totalmente fechados. Os avós tinham deixado a luz acesa na porta da entrada, e o rosto de Eleanor recebia cada fagulha de luminosidade. Devia ser a esposa da deusa da luz. Ela abaixou o rosto depois de um segundo, e ele deixou a mão pousar no ombro dela. Tudo bem? Ele sussurrou. Ela fez que sim. Ele a puxou para perto e beijou-lhe a testa. Tentou encontrar o ouvido dela entre todo aquele cabelo. Vem aqui, disse ele. Quero te mostrar uma coisa. Ela riu. Ele ergueu o rosto dela com os dedos. O segundo beijo foi ainda menos horrível. Eleanor. Foram juntos da garagem dos avós dele até a rua. Depois, Park esperou dentro da escuridão enquanto ela caminhava até sua casa. Ela disse a si mesma para não olhar para trás.
Rich estava em casa, e todos, exceto a mãe dela, estavam assistindo a TV. Não era tão tarde. Eleanor tentou agir como se não houvesse nada de estranho em chegar em casa só à noite. Onde você estava? Perguntou Rich. Na casa de uma amiga. Que amiga? Eu disse, amor, interveio a mãe, entrando na sala, secando uma panela. Eleanor fez uma amiguinha aqui no bairro. A Lisa. Tina. Ela corrigiu. Amiga, é? Perguntou Rich. Já desistiu de homem? Ele achou que teve muita graça. Eleanor entrou no quarto e fechou a porta. Não acendeu a luz. Subiu na cama sem trocar de roupa, abriu as cortinas e limpou o embaçado da janela. Não dava para ver a rua, nem nada se movendo lá fora. A janela ficou embaçada de novo. Eleanor fechou os olhos e encostou a testa no vidro. 29. Eleanor. Quando ela viu Park no ponto de ônibus na manhã seguinte, caiu no riso. Verdade. Riu feito personagem de desenho animado. Quando ficam com as bochechas vermelhas e coraçõezinhos começaram a pipocar de dentro dos ouvidos. Foi ridículo. Park. Quando viu Eleanor vindo até ele, na manhã seguinte, Park quis correr até ela e tomá-la nos braços, como um daqueles caras das novelas que a mãe dele assistia. Ele apoiou as mãos nas alças da mochila para se conter. Foi meio que maravilhoso. Eleanor. Park era quase da altura dela, mas parecia um pouco mais alto. Park. Os cílios de Eleanor eram da mesma cor que as sardas. Eleanor. Conversaram sobre o White Album no caminho para a escola, mas só como desculpa para fitarem a boca um do outro. Quem olhasse de fora pensaria que estavam fazendo leitura labial. Talvez fosse por isso que Park ficava rindo, mesmo quando passaram a falar sobre Helter Skelter, que não era a música mais engraçada dos Beatles, mesmo antes de Charles Manson entrar na história. 30. Park. Ei, disse Cal dando uma mordida no sanduíche. Você podia ver para ver o jogo de basquete na quinta. E nem adianta tentar dizer que não gosta de basquete, seu esquisito. Sei lá. A Kim também vai, Park resmungou. Cal. E vai se sentar comigo, disse ele, porque a gente está saindo de verdade. Espera, é sério? Park cobriu a mão para conter um naco de sanduíche que lhe escapou da boca. A gente está falando da mesma pessoa? É tão difícil de acreditar? Cal abriu a caixa de leite até o fim e bebeu, como se fosse uma xícara. Ela nem estava afim de você, sabe? Tava só entediada e achou você misterioso e calado, tipo come quieto. Eu disse que você é quieto porque nunca tem algo legal para dizer. Valeu. Mas ela tá totalmente afim de mim agora. Então você pode sair com a gente o quanto quiser. Os jogos de basquete andam incríveis. Vendem nachos e tudo mais. Vou pensar na ideia, Park disse. Ele não pretendia pensar na ideia. Não iria a lugar algum sem Eleanor, e ela não parecia ser o tipo que curtia assistir o jogo de basquete. Eleanor. Ei, gata, Denise disse. Depois da educação física, estavam no vestiário trocando de roupa. Você tem que ir com a gente a Sprite. Essa semana, o Johnny consertou o carro dele e tá de folga na quinta. A gente vai se jogar à noite toda a noite. Você sabe que eu não posso sair, Eleanor comentou. Sei que você também não pode ir à casa do seu namorado. Essa eu ouvi, disse Bibi. Eleanor não devia ter lhes contado sua ida à casa de Park, mas ela queria contar para alguém. Era assim que as pessoas iam parar na prisão, depois de cometerem um crime perfeito. Fale baixo, ela disse. Que coisa! Você tem que ir, insistiu Bibi. Seu rosto
Era redondinho, com covinhas tão profundas que quando ela sorria, ele parecia dobrar feito uma almofada. A gente se diverte tanto. Aposto que você nunca saiu para dançar. Não sei, Eleonor disse. É por causa do seu gato? Denise perguntou. Porque ele pode vir também. Ele não ocupa muito espaço. Bibi riu, então Eleonor riu também. Não dava para imaginar Park dançando. Ele até se sairia muito bem, se a música não estourasse os ouvidos dele. Park era bom em tudo. Ainda assim, não dava para imaginar os dois saindo com Denise e Bibi, ou qualquer um. Pensar em ir a um local público com Park era como imaginar-se tirando o capacete em pleno espaço. Park. A mãe de Park disse que se eles pretendiam ficar juntos toda a noite depois da aula, o que sem dúvida eles fariam, tinham de começar a fazer a lição de casa. Ela provavelmente tem razão, disse Eleanor no ônibus. Venho engambelando inglês a semana toda. Você estava engambelando hoje? Jura? Não parecia. Tivemos Shakespeare no ano passado na outra escola. Mas não consigo engambelar matemática. Nem consigo... Qual seria o oposto de engambelar? Posso te ajudar em matemática, viu? Já passei em álgebra. Caramba, Wally! Isso seria um sonho. Ou não, ele disse. Eu poderia não te ajudar em matemática. Até o sorriso maldoso dela o deixava louco. Tentaram estudar na sala de estar, mas Josh quis assistir TV. Então eles levaram as coisas para a cozinha. A mãe disse que tudo bem. Logo em seguida disse que tinha coisas a fazer na garagem. Problema dela. Eleanor movia os lábios quando lia. Park deu um chutinho nela de leve por baixo da mesa e ficou jogando-lhe pedacinhos de papel amassados no cabelo. Quase nunca ficavam sozinhos, e já que praticamente estavam a sós naquele momento, ele inquietou-se querendo atenção. Ele fechou o livro dela com a caneta. Fala sério. Ela tentou abri-lo. Não, ele afirmou, puxando o livro para si. Pensei que a gente fosse estudar. Eu sei, ele disse. Só que a gente está sozinho. Mais ou menos, né? Então, a gente devia fazer coisas de quem está sozinho. Você está me assustando falando assim. Eu quis dizer conversar. Ele não sabia ao certo o que queria dizer. Olhou para a mesa. O livro de álgebra estava coberto com a letra dela, a letra de uma música retorcida feito um embrulho sobre o título de outra. Viu o nome dele escrito numa pequena letra cursiva, escondido por entre o refrão de uma canção dos Smiths. O nome da gente sempre se destaca. Ele percebeu que sorria. O quê? Eleanor perguntou. Nada. O quê? Ele voltou a fitar o livro. Pretendia pensar nisso depois que ela fosse embora. Pensar em Eleanor sentada na sala, pensando nele, escrevendo com cuidado o nome Park, num lugar em que achava que só ele conseguiria ver. E depois ele notou outra coisa, escrito em letras igualmente minúsculas, com o mesmo esmero. Eu sei que você é uma biscate. Você tem cheiro de porra. O quê? Eleanor insistiu, tentando puxar o livro. Park o segurou. Sentiu o sangue inundar-lhe o rosto, estilo Bruce Banner. Por que você não me contou que isso ainda está acontecendo? O que ainda está acontecendo? Ele não quis dizer as palavras, não quis mencioná-las. Não queria que vissem aquilo juntos. Isso, ele disse, apontando para as palavras com a mão. Ela o olhou e imediatamente começou a rabiscar as palavras com a caneta. O rosto de Eleanor ficou branco feito leite e o pescoço vermelho e manchado. Por que não me disse? Ele perguntou. Achei que tinha apagado. Pensei que isso tivesse parado. Por que pensou assim? Por que ele pensar assim? Ora, porque estavam juntos. É só que... Por que não me contou? Pra que te contar? Ela perguntou. É nojento e vergonhoso. Ela continuava rabiscando. Ele colocou a mão no pulso dela.
Talvez eu possa ajudar. Ajudar como? Ela empurrou o livro para ele. Quer dar um chute? Park estava furioso. Ela pegou o livro de volta e guardou-o na mochila. Você sabe quem anda fazendo isso? Ele perguntou. Sabe? Você vai dar um chute na pessoa? Talvez. Bom, ela disse por exclusão. Pensei em algumas pessoas que não gostam de mim. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que tenha acesso aos seus livros, sem que ninguém perceba. 10 segundos antes, Eleonor estava arisca feito gata. Naquele momento, parecia sua mente exausta. Não sei, ela balançou a cabeça. A impressão que dá é que acontece sempre quando estou na educação física. Você deixa a mochila no vestiário? Ela esfregou os olhos com as mãos. Parece que você está fazendo perguntas idiotas de propósito. Pior detetive que já vi na vida. Quem não gosta de você na sua turma de educação física? Ah, ela ainda cobriu os olhos. Quem não gosta de mim na turma de educação física? Você tem que levar a sério. Não, disse ela com firmeza, fechando as mãos em punhos. Isso é exatamente o tipo de coisa que eu não deveria levar a sério. É exatamente o que Tina e as capangas dela querem que eu faça. Se souberem que me atingiram, não vão me deixar em paz nunca mais. Tina? O que ela tem a ver com isso? Tina é a rainha das pessoas que não gostam de mim na aula de educação física. Mas a Tina jamais faria uma coisa dessas. Eleonor fuzilou o Park com um olhar. Tá falando sério? A Tina é um monstro. Ela é o fruto do casamento do diabo com a bruxa má dos contos, mergulhado numa tigela de cobertura de maldade. Park pensou na Tina, que o entregara na garagem e que tirava sarro das pessoas no ônibus. Mas depois se lembrou de todas as vezes em que Steve começara a encher o saco dele e Tina o conteve. Conheço a Tina desde que a gente era criança, falou ele. Ela não é tão má assim. A gente era amigo. Vocês não agem como se fossem amigos. Bom, agora ela é namorada do Steve. E isso faz diferença? Park não sabia como responder. E isso faz diferença? Os olhos de Eleanor eram como dois buracos negros no rosto. Se ele mentisse com relação a esse assunto, ela jamais lhe perdoaria. Não importa mais, ele disse. É bobagem. Eu namorei a Tina no 7º ano. Não que a gente fosse de fato para algum lugar ou fizesse alguma coisa. A Tina? Você namorava a Tina? Foi no 7º ano, nem foi nada. Mas eram tipo namorado e namorada? Davam as mãos um pro outro? Não lembro. Rolou beijo? Nada disso importa. Mas importava, porque estava fazendo Eleonor fitá-lo como se ele fosse um estranho. Estava fazendo com que ele mesmo se sentisse um estranho. Sabia que Tina possuía um lado maldoso, mas sabia também que ela não chegaria a esse ponto. E o que sabia sobre Eleonor? Não muito. Era como se ela não quisesse que ele a conhecesse melhor. Sentia muita coisa por Eleonor, mas tinha alguma coisa... Tinha certeza sobre algo? Você sempre escreve com letra minúscula. Dizer isso pareceu a ele uma boa ideia somente enquanto as palavras ainda estavam na boca dele. Foi você mesma quem escreveu? Eleonor ficou pálida e depois quase cinza. Foi como se todo o sangue de seu corpo tivesse ido parar no coração de uma só vez. Os lábios sardentos escancararam-se. Então, ela voltou à realidade e começou a guardar os livros. Se eu fosse escrever um recado para mim mesma me chamando de biscate, ela disse com muita certeza. Você tem razão. Talvez eu não usasse letra minúscula, mas sem dúvida eu teria usado um apócrifo. E provavelmente um ponto final. Sou super fã de pontuação. O que está fazendo? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça e se levantou. Park não fazia ideia de como impedi-la. Não sei quem andou escrevendo nos meus livros, ela disse, tranquila, mas acho que acabamos de resolver o mistério de por que a Tina me odeia tanto. Eleonor. Não, ela disse com a voz falhando.
Não quero mais conversar. Ela saiu da cozinha assim que a mãe de Park veio da garagem e olhou para Park com uma expressão cujo significado ele estava começando a conhecer. O que você vê nessa branquela esquisita? Naquela noite, Park ficou deitado na cama pensando em Eleanor, pensando nele, escrevendo o nome dele no livro. Com certeza devia estar rabiscando por cima logo depois de escrever. Ele tentou pensar em por que defendeu Tina. Por que se importava se Tina era boa ou má? Eleanor tinha razão, eles não eram amigos. Não era nada parecido com amigos. Nem foram amigos no 7º ano. Tina chamou Park para sair e ele disse sim, porque todo mundo sabia que Tina era a menina mais popular da turma. Sair com ela fora uma moeda de troca social tão poderosa que Park ainda estava gastando. Ter sido o primeiro namorado de Tina mantinha Park fora da casta inferior, ainda que todos do bairro pensassem nele como um oriental esquisito, ainda que ele não se enturmasse, não podiam chamá-lo de aberração, ou China, ou bicha, porque, bem, primeiro porque o pai dele era um veterano de guerra gigante e morava no bairro, e segundo, como isso afetaria a Tina? E Tina jamais repeliria Park, nem fingira que nada acontecera, na verdade. Bem, em certas ocasiões, ele pensava que ela queria que algo acontecesse de novo entre eles. Tipo, às vezes, ela aparecia na casa do Park, achando que tinha horário para cortar o cabelo, mas o dia errado, e acabava no quarto do Park, tentando inventar assunto para conversarem. No dia do baile, quando ela veio arrumar o cabelo, passou no quarto dele para pedir sua opinião sobre o tomara que caia azul que ela usava, e pediu que ele desprendesse o colar do cabelo dela, na nuca. Park sempre deixava essas oportunidades passarem, como se não as notasse. Steve o mataria se ele ficasse com a Tina. Além disso, Park não queria ficar com ela. Não tinha nada em comum. Tipo, nada. E não era aquele tipo de nada que pode ser exótico e empolgante. Era somente entediante. Ele nem achava que Tina no fundo gostava de verdade dele. Era mais como se ela não quisesse que ele a esquecesse. E não muito lá no fundo. Park também não queria que Tina o esquecesse. Era legal ter a menina mais popular do bairro oferecendo-se para ele de vez em quando. Ele virou de bruços e enfiou o rosto no travesseiro. Pensou que não mais se importaria com o que as pessoas pensariam dele. Pensou que amar Eleanor era uma prova disso, mas continuava encontrando porções de futilidade dentro de si. Continuava encontrando novas formas de traí-la.